Olá, bom dia a todos. O Instagram está informando aí os seguidores online que a gente está começando uma transmissão ao vivo. Então vamos esperar, vamos ver quem vai ser o primeiro, a primeira a entrar. E aí eu sempre pergunto como que tá a imagem, como que tá o som. Alegria poder estar aqui, fazer mais uma live, mais um Papo das 10. Dia 22 de setembro. Data especial, né? Já já a gente fala sobre o dia de hoje. Bom dia a todos, bom dia também, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo depois, né? Quem vai assistir não ao vivo, mas o vídeo gravado. Bom dia, Claudiane, bom dia, Aline. Sempre presente, né, Aline? Legal te ver aqui de novo. Leozinha, Leonor também já entrou. E vocês três que já entraram, podem me dizer como é que tá a imagem, o som, para eu ficar mais tranquilo. Bom dia, Rodrigo. Sejam todos bem-vindos. Oi, Leozinha. Esperando só o retorno de vocês em relação ao som. E a gente sempre espera aqueles 2 minutinhos. Tá ótimo? Ah, então tá bem. Perfeito. Bom dia. Obrigado, Line. Obrigado, Léo. Então, hoje é dia 22 de setembro, né? Como eu falei logo na abertura, é um dia especial para todos nós, né, aqui no Brasil, porque estamos começando a primavera hoje, né? Pelo que consta, segundo a Leonor me falou, acho que é por volta das 4 horas da tarde que a gente entra nessa estação, uma estação bacana, né? Uma estação das flores, uma estação também que para nós aqui no hemisfério sul representa que a gente está deixando essas temperaturas mais geladinhas, né? Para começar a se encaminhar para temperaturas mais elevadas que a gente atinge no nosso verão. Então, eu estou muito feliz. O cenário aqui, o estúdio hoje está diferente, né? Porque eu estou em Porto Alegre. Eu vim para cá para, além de visitar bons amigos que tenho por aqui, para fazer o lançamento do meu livro, do meu romance, né? De Volta para Casa, uma jornada de alma, que vai acontecer na sexta-feira. Então eu estou bastante feliz com isso, de ter tido essa oportunidade, né? De estar tendo essa oportunidade de fazer o lançamento também numa cidade que para mim é muito importante, uma cidade que me acolheu durante 10 anos. Eu não sou gaúcho, eu sou de São José dos Campos, né? Sou paulista. Mas eu morei durante muito tempo aqui e eu tenho um profundo carinho por essa cidade e decidi fazer o lançamento do meu livro aqui, né? Então, também por causa disso, hoje eu vou ler um pedacinho do livro, vou ler um pedacinho do meu romance. E antes que eu faça isso, eu vou contextualizar, né? Por que que a gente vai puxar um dos ensinamentos, dentre os vários que tem no meu romance, sobre o Enneagrama. Porque o meu romance é uma história de ficção, né? Como vocês sabem, se não sabem, vão ficar sabendo agora, né? É uma história de ficção em que três personagens principais vão vivenciar uma aventura, a jornada de herói deles, de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Por trás dessa jornada tem o Enneagrama, e essa maneira de se colocar, de se ensinar, de apresentar o Enneagrama é uma maneira inédita no Brasil. Então, o meu romance é o primeiro romance no nosso país, né, no Brasil, que traz o Enneagrama romanceado. E por isso, talvez, ele esteja sendo interessante, assim eu tenho visto os feedbacks, para as pessoas, porque ao invés de ser um livro técnico sobre Enneagrama, é um livro em que o leitor ele se identifica com os personagens a ponto de, em alguns momentos, ter a sensação de que o livro foi escrito para ele, né? Porque ele está lendo ali situações que, com pequenas nuances, pequenas variações, nós vivenciamos na nossa vida. Então é bacana por causa disso, né?
Então vamos lá. Hoje é a 18ª live, do programa Papo das 10, que acontece toda quarta-feira às 10 da manhã, né? E para que a gente traga o tema de hoje, né, em que a gente vai falar sobre 3 leis que regem, são 3 leis cósmicas, assim, Gurdjieff nos trouxe, que regem o Eneagrama, eu vou lembrar a todos nós o que é o Eneagrama de uma maneira geral, né? Então, hoje, o Eneagrama ele é tido como um sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento que nos apresenta uma tipificação de personalidades. Então, são 9 pontos dentro da figura do Eneagrama, e a gente vai falar bastante sobre a figura do Eneagrama hoje, em que nós nos encaixaríamos dentro de uma dessas 9 personalidades que nós chamamos de eneatipos, né? Então, são tipos psicológicos do Eneagrama, por isso eneatipos, né? E esses 9 tipos psicológicos, eles estão dispostos dentro da mandala do Eneagrama em 3 tríades de energia, ou em 3 centros de inteligência, como a gente fala. Então nós temos lá no topo da mandala, né, da figura do Eneagrama, a gente vai falar já sobre isso, né, por que mandala. Nós temos o ponto 8, 9 e 1, que são os instintivos. Depois vem o 2, 3 e 4, que estão na tríade dos emocionais, e o 5, 6 e 7, que são os 3 tipos psicológicos no Eneagrama, que estão na tríade energética, ou centro de inteligência dos mentais. O que quer dizer isso, André? Me lembra aí que eu já esqueci. Ou então eu lembro, mas quero ouvir você falar de novo. Basicamente, então, os 3 que estão, olha lá, me manda lá. Ih, legal, ó, a gente vai falar de mandala hoje, e essa seguidora me manda lá, é de mandala, né? Um trocadilho com a palavra mandala, vai estar aí nos prestigiando com a sua presença. Então, os 3 pontos lá de cima, que são os instintivos, o que acontece com ele? E eu sou um deles porque eu sou Eneatipo 1, então é o 8, 9 e 1. Nós, instintivos, nós temos como um primeiro impulso diante dos desafios, diante das situações que se apresentam para nós, a ação, nós realizamos, nós fazemos. Então, antes de sentir ou de pensar, nós temos esse impulso do instinto, energia terra, de realizar, de fazer. Não quer dizer que nós não temos emoções ou que nós não pensamos, mas primeiro nós fazemos, nós realizamos. Depois nós vamos trazer essas outras dimensões da emoção e dos pensamentos em torno daquilo que a gente fez, daquela nossa ação. Tudo bem? Os emocionais, eles primeiro sentem. Então, diante dos desafios, eles vão trazer todas as situações aqui, ó, para dentro do coração. Vão se conectar, vão trazer os sentimentos que afloram daqueles desafios, para só depois agir e só depois pensar. Não necessariamente nessa ordem. Tudo bem? Esses são o 2, o 3 e o 4. E os eneatipos 5, 6 e 7, que estão na tríade dos mentais, eles têm, via de regra, como primeiro movimento, primeira ação ou reação diante dos desafios, trazer para cá, ó, trazer para a mente. Então, eles vão analisar, eles vão pensar, eles vão elaborar ideias a respeito de alguma coisa que está acontecendo, que está se apresentando na vida deles, para só depois agir e só depois conectar com o coração, conectar com as emoções e os sentimentos. Tudo bem? Agora, por trás de tudo isso, por trás desse sistema e dessa dinâmica que eu trouxe para vocês, bom dia, Tony, existem leis que foram descobertas por Gurdjieff, que é um nome importante no Eneagrama, principalmente no mundo ocidental, embora ele tenha feito suas descobertas no Oriente, maiormente no Afeganistão e no Egito. Então, Gurdjieff, eu já falei dele aqui em outras lives, na sua busca no Oriente pelos estudos do comportamento humano, ele se deparou com a mandala do Eneagrama, e ele elaborou algumas leis, ele descobriu que existem algumas leis que regem toda a dinâmica do Eneagrama. Tudo bem? Estamos juntos aqui? Essas leis, elas vão reger também essas 3 tríades energéticas que eu mencionei aqui, onde estão acomodados, onde se encontram todos os eneatipos.
E a partir de agora, se vocês tiverem alguma imagem impressa ou puderem abrir do lado um computador com a imagem do enneagrama, né, com o símbolo do enneagrama, seja ele qual for, né? Quem tem o meu livro, por exemplo, né? Cada capítulo do meu livro eu abro com a mandala do enneagrama. E aí é importante para que a gente tenha esses símbolos, né, que compõem, são 3 figuras que compõem o símbolo do enneagrama, um círculo, um triângulo e uma hexade, né, que é uma figura de 6 pontos. É importante que vocês, se puderem, né, que tenham uma imagem aí do enneagrama para acompanhar aquilo que eu vou falar. Se não tiverem também, vê depois. Pega o vídeo, vê depois, abre né, imprime uma mandala do enneagrama, baixa lá no Google, entra no meu site, sei lá, faz alguma coisa, porque daí vai ficar mais fácil de entender. Mas também se não tiver, tudo bem, tudo certo, a gente vai adiante, porque eu vou estar mostrando para vocês isso aqui, tá bom? Então, como eu falei, vamos dizer assim, para fazer uma conexão com esse momento meu de estar em Porto Alegre, para fazer o lançamento do meu livro na sexta-feira, né, dentre amigos queridos que aqui moram, eu vou ler um pedaço do que tem aqui no meu livro, tá bom? O meu livro, ele tem uma história principal, que é uma história fictícia, né, que traz então aqueles 3 personagens que eu falei para vocês, né, com os quais o leitor, via de regra, se identifica, mas ele tem também inserções em que nós vamos acompanhar a trajetória de nomes importantes do Enneagrama, e ali nessas inserções nós temos ensinamentos fidedignos do Enneagrama. Portanto, existe uma história fictícia, mas nós temos os ensinamentos reais, verdadeiros. Bom dia, Sandra T. Bom dia, Tina. Bom dia, Shirley. Que vão trazer então os ensinamentos fidedignos do Enneagrama. Essa parte que eu vou ler é uma dessas inserções que existe no romance. E aí no livro, não sei se dá para perceber, existe uma tonalidade mais escura, né, de cada página em que encontram-se essas inserções. Nesse momento aqui, Gurdjieff ele está no Egito e ele vai se encontrar com um amigo dele que anunciou previamente ter feito uma descoberta de um símbolo, e que por trás desse símbolo haveriam muitas coisas interessantes a respeito do comportamento humano. E aí Gurdjieff ele viaja com 2 de seus alunos, estuda na história do livro, tá? Para o Egito para se encontrar com esse amigo, e nesse encontro é que a gente vai então ter esse diálogo inicial do amigo de Gurdjieff com ele. O amigo diz o seguinte: há cerca de 3 meses descobri algo fabuloso, escondido em uma caverna. Isso tudo lá no Egito, tá? No Cairo. Trata-se de um símbolo circular acompanhado de manuscritos antigos escritos em papiros. Dá vontade de ler isso aqui, gente? Sinceramente? Vamos lá, né? E aí, Gurdjieff responde, né? Eu vou pular um parágrafo aqui e vamos aqui para esse ponto. Olha, embora desgastados esses papiros, né? Eles revelam fatos de cerca de 4.500 anos atrás. Diante da descoberta de um singular conhecimento lá atrás, né, na Mesopotâmia, eles puderam desvelar o segredo cósmico da renovação e desenvolvimento do homem, transmitindo-o desde então de geração em geração. Durante muito tempo, esse conhecimento teria sido preservado na Babilônia, segundo constava nas centenas de páginas dos alfarrábios. Pitágoras e outros grandes sábios teriam estudado este exato segredo e reunidos no Iraque, além de esmiuçá-lo a fundo, consta terem passado a ser os guardiões do que passar a ser conhecido como uma tradição sagrada. Então esse é só o primeiro trechinho que eu vou ler, depois a gente retoma aqui o livro. Então, o que a gente precisa entender nesse momento? Que o Enneagrama, da forma como ele se apresenta hoje, ou seja, como uma descrição precisa de 9 tipos de personalidade, como eu já falei anteriormente, ele é o resultado de uma mistura de diversos saberes, de diversos conhecimentos e de diversas tradições de sabedoria, dentre elas a matemática,
conceitos filosóficos, leis da natureza, até chegar a incorporar conceitos da psicologia moderna. E como está aqui no meu livro, remonta-se a cerca de 4.000 anos atrás a descoberta dessa imagem do Enneagrama. E isso eu falo no meu livro. Mas essa origem, ela não é exata, ela não pode ser bem definida. Agora, um fato importante é que na geometria pitagoriana, a gente vai falar de Pitágoras para poder entender isso, já se fazia presente a figura do Enneagrama, além de algumas irmandades sufis que utilizavam justamente o Enneagrama para estudar o comportamento humano. Legal isso, né? E eu falo sobre os sufis no meu livro também, porque Gurdjieff ele faz umas andanças e tem contato com irmandades sufis. E aqui, já que Pitágoras foi mencionado, é importante que a gente fale um pouquinho sobre ele no papo de hoje. Pitágoras foi um grande filósofo e matemático grego, naquela época pré-socrática, tudo bem? E segundo ele, segundo Pitágoras, tudo é número. Ou seja, os números seriam a base da vida na Terra, representando a harmonia e a ordem, ou seja, a essência de todas as coisas. Lembrar que ele era um matemático, né? Embora fosse também um filósofo, fosse muito conectado com as questões espirituais, ele era um matemático. E aí é que entra uma lógica muito bacana das leis que a gente vai conversar hoje dentro do Enneagrama, porque entra matemática e isso é fantástico. Vocês vão ficar, de queixo caído, tá bom? Vamos em frente. Então essa teoria de Pitágoras, ela surgiu, olha só que legal, da observação entre a harmonia dos acordes musicais. Quantas notas musicais nós temos, aquelas notas principais? Elas são em número de 7. E aí, ao final do número 7, ou da sétima nota musical, existe um salto. E aí passa para aquela tal das oitavas. Lembra disso? Quem entende um pouco de música, melhor do que eu, vai saberia explicar melhor, né? E esse número 7 é um número que tem tudo a ver com o Enneagrama. Bom, os pitagóricos, que são aqueles que seguiam, então, todas essas teorias de Pitágoras, eles acreditavam que essa concepção não era meramente matemática, mas era também mística e espiritual. E levava à conclusão de que nós, homens, a gente poderia reencarnar numa forma de existência mais elevada, mais evoluída, de acordo com as conquistas, com as virtudes que nós desenvolveríamos durante a nossa trajetória terrena. Ora bolas, o Enneagrama não nos fala exatamente disso? O Enneagrama, afinal, não é um sistema para que a gente se autoconheça e para que a gente resgate as nossas virtudes, que no fim das contas significa justamente trilhar um caminho do ego para a essência ou da sombra para a luz? Então olha que fantástica essa conexão que existe entre teorias de Pitágoras, um matemático, e o Enneagrama. Vamos em frente aqui no livro? Vou ler um pouquinho mais aqui. Então nessa conversa de Gurdjieff com um amigo dele lá no Egito, o Gurdjieff fala o seguinte: eu quero entender melhor isso que você está me dizendo aí. Pitágoras foi quem revelou que ao dividir uma unidade em 3 ou 7 partes, o resultado seria um novo tipo de número, ao que ele, Pitágoras, chamou de fração decimal periódica. Então, se o número 1 for dividido por 3, o que vai acontecer? Ele vai obter uma sequência infinita de triplos. Então, 1 dividido por 3 dá 0,33333. Correto? Esse resultado representa uma espécie de equilíbrio da unidade. A unidade é o número 1. Você pega e divide por 3 e você tem um resultado que é 3333. E isso remete a um equilíbrio. Essa unidade, para nós, estudiosos do mistério da humanidade, as pessoas chamam de todo, de Deus ou do próprio universo.
E aí, aqui não se trata de religião, cada um pode dar o nome que quiser para essa representação do todo. O importante é que quando esse todo é dividido por 3, ele nos remete a 3 forças. Ele nos remete a 3 divisões, vamos dizer assim, que representam aquele todo. Por outro lado, ainda na matemática de Pitágoras, quando nós dividimos a unidade, o número 1, por 7, a gente tem outro resultado, uma outra sequência bem diferente da anterior, que era 3333. Então, a ordem dos números que se obtém quando a gente divide o 1 por 7, para Gurdjieff, nunca pareceu fazer qualquer sentido. Ou seja, não havia para eles, até aquele momento, qualquer significado do resultado do número 1 dividido por 7, que nada mais é, e aí vocês podem fazer o teste depois na calculadora de vocês, 1 dividido por 7 é igual a 0,1 4, 2, 8, 5, 7, e aí começa a repetir de novo. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Vocês seriam capazes de guardar essa sequência? Porque ela é importantíssima aqui para nós. Tudo bem? E aí, um amigo dele, de Gurdjieff, ele fala o seguinte: os papiros nos falam exatamente sobre esse sentido que a gente nunca viu nessa divisão do 1 pelo 7. Então, eu creio, dizia ele lá, né, no meu livro, que o mistério por trás das frações decimais, fruto dessas divisões, acabou. Até então, nós dominávamos o conhecimento matemático, não as suas interpretações ou significados. Ou seja, nós nunca soubemos usar essa conta matemática, 1 dividido por 3 ou 1 dividido por 7, a favor dos processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Legal isso? E aí ele fala assim lá no final para Gurdjieff. Note, Gurdjieff, já olhando, né, ambos na história já estão olhando para a mandala do Eneagrama. Tá vendo ali o Eneagrama? Note, Gurdjieff, que existem números grafados de 1 a 9 em cada ponto da mandala. Os pontos 9, 3 e 6 formam um triângulo. Já os pontos 1, 2, 4, 5, 7 e 8 formam uma hexade. E aí, os manuscritos explicam, remetendo justo à matemática, que o 1 dividido por 3 traz um resultado infinito de uma sequência numérica, como já foi explicado. E aí, esses números são representados pelo triângulo na mandala. Agora, olhem para a sequência de flechas na mandala do Eneagrama que unem os pontos da hexade. Do ponto 1 para o ponto 4, do 4 para o ponto 2, do 2 para o 8, do 8 para o 5 e, por fim, do 5 para 7, retornando para o número 1 e reiniciando esse ciclo. Gente, vocês têm noção que essa sequência que eu acabei de falar, que existe na mandala do Eneagrama, unindo os pontos internos exatamente nessa sequência, é a sequência de Pitágoras do número 1 dividido por 7. E é isso que a gente vai falar então a partir de agora. Nós vamos falar sobre as figuras que compõem a mandala do Eneagrama, e por isso que eu lembrei a vocês e eu pedi, né? Se vocês pudessem ter a mandala do Eneagrama aí desenhada na frente de vocês, impressa no computador, em qualquer lugar, ficaria muito legal de acompanhar isso, né? E por trás da figura da mandala do Eneagrama, que é uma imagem composta por 3 figuras sobrepostas uma sobre a outra, existem então as leis que regem energeticamente tudo que acontece dentro do Eneagrama. E como eu disse na chamada para essa live, essas leis elas vão se revelar não só no universo, porque elas explicam as coisas do universo por meios matemáticos, como também nas nossas vidas. Tudo bem? Então nós temos dentro da mandala do Eneagrama 3 leis. A lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. Essas leis, elas estão relacionadas justamente às figuras que compõem o Eneagrama. O Eneagrama é uma mandala, por quê? Porque ela é uma figura circular.
E uma mandala nada mais é do que uma figura circular, desde que dentro desse círculo existam outros elementos. Tudo bem? E a humanidade está repleta de exemplos de figuras circulares, que são mandalas. Se vocês observarem qualquer igreja católica, você vai olhar, você pode buscar que você vai encontrar uma mandala. A gente anda pela Europa, por exemplo, a gente vê mandala para tudo que é lado. Pode ser que até hoje a gente não tenha reparado, mas da próxima vez que forem a uma igreja, que forem viajar para o velho continente, procurem observar e vocês vão encontrar diversas mandalas espalhadas por tudo que é canto. Tudo bem? Então o eneagrama é uma figura circular com elementos dentro, que são outras duas figuras, é o triângulo e aqui depois a hesade, né, que faz esses movimentos aqui. Portanto, é uma mandala. E essa primeira lei, que é a lei do ela diz respeito justamente à unidade, à integridade e à identidade, representando aqui Deus, ou o nome que vocês aí, de acordo com as suas crenças, queiram dar. Pode ser cosmos, pode ser o todo, pode ser o universo. E o que o círculo da mandala quer nos dizer? Que tudo está dentro do círculo. Nada está fora. Então, dentro do eneagrama, tudo acontece dentro do círculo, que não tem nem começo e nem fim. Então, por isso que a gente chama essa primeira lei do eneagrama de lei da unidade. Só que para além de Deus, além do universo, do cosmos, que nos remete a essa unidade que eu estou falando, ela também é fundamental para nós, seres humanos. Nós todos, eu e vocês. Que significa o quê? A nossa não fragmentação. Que é, inclusive, um pressuposto básico da psicologia transpessoal. Eu sou pós-graduado pela Alubrat em psicologia transpessoal. E um dos conceitos importantíssimos na psicologia transpessoal é esse conceito da unidade. Que nós, seres humanos, individualmente, nós somos seres que um dia tivemos essa unidade, essa integridade e fomos nos fragmentando. Então a busca, na verdade, é justamente por nos desfragmentarmos, que a gente junte novamente esses pequenos pedaços de nós que nós fomos abandonando, que em última análise significa o abandono, o afastamento da nossa essência. Então, em última análise, o conceito da unidade é entender que todos nós somos seres individuais, mas que no fundo nós temos a mesma fonte, a mesma origem, da qual todos nós viemos. E nós somos seres relacionais, de tal forma que tudo que eu, André, faço tem impacto na sua vida. Da mesma maneira que tudo que vocês fazem tem impacto na vida de alguém. E se eu me fragmento de alguma maneira, em qualquer das minhas dimensões, emocional, mental, instintiva ou espiritual, eu vou impactar na vida do outro. Tudo bem? Olha que legal, né? Essa lei por trás do eneagrama, né? E como que ela tem uma conexão profunda com a descrição de todos os eneatipos. De toda essa jornada, de toda essa dinâmica de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Não à toa, ela é a primeira lei e ela congrega tudo que acontece a partir de agora está dentro dessa lei da unidade. E por falar nisso, vamos para a próxima lei, que é a lei do 3, representada dentro da mandala do eneagrama. Eu vou botar o livro bem retinho aqui, ó, por esse triângulo que tem aqui dentro. Tudo bem? Então, lei do 3, obviamente, triângulo, 3 pontos na mandala, que é o 9, o 3 e o 6. Tudo bem? São os 3 pontos, as 3 personalidades que estão abrigadas dentro desse triângulo. E esse triângulo, olha, presta atenção no que eu estou falando agora, hein? Anota porque cai na prova. Esse triângulo, ele tem uma representação para a gente que quer dizer o seguinte, é como se ele pegasse esse todo, esse uno, que nós falamos que está representado pelo círculo, e dividisse em 3.
São três formas diferentes de se manifestar esse todo. E não à toa, essa lei, a lei do 3, é chamada de lei da criação, porque ela remete a um Deus, ou de novo, o nome que vocês quiserem dar, a um Deus criador. E o que acontece com esse todo que eu estou usando aqui a palavra Deus para representar, quando ele se manifesta para nós? Na Igreja Católica, no cristianismo, como que esse Deus se manifesta? Não é em três partes? Pai, Filho e Espírito Santo. No judaísmo, esse todo, o Deus, vai se manifestar como Keter, Binah e Shomak. No budismo, Buda, Dharma e Sangha. No hinduísmo, Vishnu, Brahma e Shiva. No taoísmo, céu, terra e homem. Então percebe que invariavelmente Deus, o todo, o universo, aquilo que representa o uno, é manifestado em uma divisão de três. E muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, são divididas em três partes. É como se nós fizéssemos uma análise, dividíssemos em três, para depois juntar tudo isso numa síntese. Por exemplo, o nosso dia, a jornada de 24 horas que a gente vivencia todos os dias, ela é dividida em manhã, tarde e noite. O próprio Eneagrama, como nós falamos, se divide em três tríades energéticas, ou em três centros de inteligência. Legal isso, né? Então é o todo representado pelo círculo na mandala do Eneagrama se manifestando numa divisão de três forças energéticas. E no Eneagrama, não à toa, né, nós vamos ter o ponto 9 aqui em cima, que traz uma energia de mediação. O ponto 3 do lado de cá traz uma energia de ação. E o ponto 6, uma energia de reação. Então você tem ação e reação, uma, vamos dizer assim, equilibrando a outra, e o ponto 9 com uma energia de mediação. E isso tudo mantém a mandala energeticamente equilibrada. Não à toa também, os três personagens principais do meu romance, De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma, têm como personalidades esses três pontos. Eu estou dando um spoiler da história, né? Mas isso não vai impactar não se você ainda não leu o livro e quiser ler. Tudo bem? E aí, por fim, nós vamos falar da última lei, que é a lei do 7. Na mandala do Eneagrama, ela é representada por uma figura que se chama Êxade. Ela é uma figura de 6 lados, que eu estou aqui desenhando, ó, tá vendo aqui? E ela vai nos trazer a lei mais importante dentro do Eneagrama, que se chama a lei da evolução. Porque é justamente essa lei que nos explica as mudanças, os processos de evolução e transformação no universo. E para nós, seres humanos, que estamos nessa busca de autoconhecimento e autodesenvolvimento, a Êxade e a lei da evolução dentro do Eneagrama vai nos mostrar o caminho de evolução dos estados emocionais que nós temos. E por que lei do 7? Será que a gente tem outros exemplos de coisas que seguem ciclos de 7 na nossa vida? Eu já falei um nessa live. Quantas notas musicais básicas nós temos? 7. Quantas são as cores do arco-íris? Alguém escreve aí. Oi, Clarinha, tudo bem? Laís, eu nem falei com todo mundo aí que estava entrando. Rafael, Graciela. Vamos lá? Quantas são as cores do arco-íris? 7. Para quem entende um pouquinho de chakra, quantos são os chakras básicos? 7. Tem gente que uma vez falou em tom de brincadeira, né, que também eram 7 anões, né, na historinha da Branca de Neve, mas isso aqui a gente passa batido. 7 dias da semana, isso mesmo, Tereza, 7 dias na semana. Tem outra brincadeira que se faz, né, que é o gato, né, que dizem que o gato tem 7 vidas. Mas fato é que o número 7, ele nos acompanha
e aí eu estou falando bem sério agora, ele nos acompanha na maioria dos ciclos que nós vivenciamos. Porque como a Teresa falou, nós temos 7 dias na semana, de domingo a sábado, e aí termina um ciclo semanal. E a gente recomeça a partir do domingo de novo. Então a nossa vida, ela gira em torno de ciclos de 7 em 7. Nós temos a teoria dos setênios, né? Quando a gente fala muito também de Enneagrama, a gente fala sobre aquele primeiro setênio, onde nós temos a primeira percepção, ou as primeiras... Bebel, desculpa, Bebel, seja bem-vinda. A gente tem, então... Me perdi aqui. Nós temos, então, esses ciclos de 7 em 7 na nossa vida, dos setênios, né? Então, o primeiro setênio é quando a gente está naquela nossa primeira infância, que é justamente dos 0 aos 7 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aninhos. Que a gente não cansa de falar aqui, que são os anos mais importantes para que a gente tenha as nossas primeiras percepções da vida. E é justamente nessa primeira infância que nós vamos começando a moldar a nossa personalidade. E isso é de Waldorf mesmo, fala dos detentos. Então, olha, tudo que nós procurarmos, para resumir aqui, a gente entrar de vez no Enneagrama para falar sobre essa lei do 7, tudo que nós procurarmos em termos de ciclos, a gente vai se deparar com essa lei do 7, ou lei de evolução. E no Enneagrama, justamente, a lei do 7, ela vai nos remeter à evolução pelos números, pelos movimentos de flecha. E aí nós temos, aí teria que ter uma imagem, né, do Enneagrama com as flechas desenhadinhas, mas isso vocês podem ver depois. Nós temos 2 movimentos dentro do Enneagrama, tudo bem, Bebel? 2 movimentos dentro do Enneagrama, nesse movimento de flecha que acompanha os números que não estão no triângulo. Portanto, é o 1 e 2, o 4, o 5, o 7 e o 8. São 6 números. E dentro desses números que formam a ESAD, nós temos os movimentos de flecha, que no sentido da flecha são movimentos de desintegração, ou seja, são os movimentos que vão nos trazer comportamentos quando nós estamos estressados ou fragmentados. Por outro lado, no sentido contrário das flechas, nós teremos os movimentos de evolução, que, pasmem, tem a mesma sequência de Pitágoras. A mesma sequência que a gente obtém quando divide o 1, que representa a unidade ou o todo, por 7. Façam o teste, pegam o número 1 numa calculadora, dividam por 7, abram uma mandala do Enneagrama que tenha lá os números desenhados e as flechas, e vocês vão ver a mesma sequência, num ciclo de evolução que nos convida a buscar em cada um desses pontos as virtudes que eles encerram, as virtudes que habitam ali naqueles pontos e que vão nos fazer evoluir nesta vida, que vão fazer com que a gente retome as nossas virtudes e que a gente acesse as ideias divinas, não destruindo o nosso ego, porque eu já falei também inúmeras vezes que o ego ele é importante na nossa vida, porque o ego tem como função nos defender. Ele carrega os nossos mecanismos de defesa emocionais acima de tudo. Mas que a gente aprenda a educar esse ego e a gente aprenda a acessar mais as nossas virtudes do coração do que nossas paixões emocionais. Que a gente acesse mais as ideias santas ou divinas do que as nossas fixações mentais ou vícios mentais, que nos conectam mais com a nossa personalidade ego do que com a nossa essência. Tudo bem? E assim a gente falou das 3 leis que regem o Enneagrama. Lei do 1, ou lei da unidade, representada pelo círculo na mandala do Enneagrama. A lei do 3, ou lei de criação, representada pelo triângulo na mandala do Enneagrama. E a lei do 7, representada pela ESAD, que está também ali dentro da figura do Enneagrama. E a ESAD com seus 6 pontos, junto com o triângulo com seus 3 pontos, tocando o círculo, a mandala do Enneagrama, nos trazem os 9 pontos do Enneagrama, nos trazem as 9 tipificações de personalidade, com todos os desafios de autoconhecimento
e de autodesenvolvimento. É quando nós poderemos identificar aqueles padrões automáticos de pensar, de sentir e de agir que cada um de nós carrega. É quando nós vamos abrir a possibilidade de evoluir, expandindo a nossa consciência para buscar a melhor versão de nós mesmos. E essa evolução, ela pode acontecer dentro da mandala do Eneagrama de diversas maneiras. A gente pode evoluir em cima do nosso ponto, ampliando o nosso nível de consciência. A gente pode evoluir olhando para os nossos vizinhos, que a gente chama de asas no Eneagrama, e buscando também o que eles têm para nos ensinar. Nós podemos também trabalhar com os instintos dentro de cada um dos pontos da mandala do Eneagrama e nós podemos evoluir por meio das flechas. E aí sim nos remetendo à lei do 7, a lei da evolução, como eu expliquei para vocês. Então o Eneagrama, no fim das contas, ele nos mostra com enorme clareza por que nós agimos sempre de uma determinada maneira, quando e por que nós desorganizamos o nosso ser, nós que somos seres pensantes, que sentimos e que falamos e que agimos, mas como que nós temos um padrão de nos desorganizarmos emocionalmente. O Eneagrama nos mostra de onde vêm as nossas dificuldades de relacionamento. Eu falei no início lá que nós somos seres relacionais, nós somos seres sociais. Mas, acima de tudo, o Eneagrama nos mostra como nós podemos nos melhorar, superando todos esses aspectos na nossa vida. E como que a gente faz isso? Primeiro, identificando nossos pontos fracos, se é que a gente pode chamar disso, e buscando transformá-los naquilo que é o autodesenvolvimento. Mas também identificando os nossos pontos fortes, aquilo que nós já carregamos de bom e que muitas vezes fica adormecido. Por isso a palavra, muitas vezes, que a gente usa nos processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, de despertar. Despertar para aquelas virtudes que nós temos, carregamos, recursos que nós já temos dentro de nós, mas que muitas vezes estão adormecidos na normalidade ou normose da vida que a gente vive. Então, o Eneagrama é como se fosse um mapa da nossa psique, que é um termo, né, utilizado para retratar a nossa alma, o espírito, mas diretamente relacionado à psicologia e ao conteúdo das nossas personalidades, né? E que vai, então, nos permitir esse processo de evolução. Para terminar mesmo, de verdade, nós estamos com 41 minutos, eu vou ler só para a gente finalizar, tá bom? Fica comigo que é 2 minutinhos. Gurdjieff, em 1896, ele atribui a descoberta do Eneagrama no Egito às suas andanças, à sua busca para estudar os comportamentos humanos, né? E ele nos traz uma reflexão muito bacana. E ele diz o seguinte: existem na humanidade mentes inquiridoras, ansiosas pela unidade do coração, emoções, né? Buscam-na, se empenham para resolver os obstáculos colocados pela vida, tentam penetrar na essência das coisas e dos fenômenos. Querem, enfim, quem? Eu e você, né? Nós queremos adentrar em si mesmos. Então, se um homem raciocina de forma mais consistente, independente do caminho percorrido na solução dos óbices, é inegável que ele deva regressar a si mesmo, começando com a solução do problema que ele mesmo é, buscando seu lugar no mundo à sua volta. O Eneagrama, portanto, aponta para o regresso a si mesmo, o retorno à essência, ao verdadeiro eu. E é por isso que o meu livro, o meu romance, como vocês sabem, se chama De Volta para Casa, uma jornada de alma. Porque o convite do meu romance, dos ensinamentos, da história de ficção, repleta de aventura, repleta de mistério, de acontecimentos surpreendentes, mas com muitas e profundas reflexões, com o Eneagrama de pano de fundo, nos convida para esse regresso a nós mesmos. Não é para outro lugar.
É um regresso para a nossa essência, para aquilo que nós somos ou que nós fomos um dia e que nós esquecemos. Tudo bem? Então, com muita alegria, eu encerro essa transmissão de hoje. Sexta-feira, como eu falei, tem o lançamento do meu livro aqui em Porto Alegre. Eu estou falando da casa da Leozinha, que está nos assistindo aqui, ó, escreveu gratidão agora. E sexta-feira, com muita alegria, eu vou fazer um lançamento do meu livro aqui, rodeado, espero eu, de bons amigos que já confirmaram que vão estar lá. E o que a gente puder registrar desse momento, eu vou registrar e compartilhar com vocês aqui no Instagram, tá bom? E essa live, como eu sempre falo, fica gravada no Instagram, fica gravada também no meu canal no YouTube. Se vocês gostaram, assistam de novo. Eu tenho plena consciência de que eu trouxe alguns conceitos que não são tão simples de entender, né? Então talvez a gente precise assistir de novo, a gente precise ler. No meu romance está mais bem, vamos dizer assim, está mais esclarecido tudo isso. Existem também outras fontes em que a gente pode ler e entender sobre essas leis universais que existem por cima do Eneagrama e que são tão importantes para a gente entender direitinho esse sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tá bom? Beijo no coração de vocês e lembre-se, hoje é o dia mais feliz da sua vida. Beijo. Tchau, tchau.